Boa noite, pessoal. A gente tá aqui acabando de organizar tudo para iniciar a live para vocês. Quem tiver online, por favor, fala pra gente sobre o áudio, se o áudio tá bom. Os últimos preparativos aqui, aguardando o pessoal entrar. A gente está com bastante pessoas aqui presente. Pronto? Agora eu vou deixar com a Sueli e com o Vitor para falar com vocês. O áudio tá bom? Quem tá aí presente, o áudio tá bom? Pode falar para mim, por favor, no comentário. Eu pedi pro Celso entrar. O campusão é aqui, ó. Aqui no Alfredo, você tem que vir um pouquinho mais para aí. Isso, aí o Alfredo tem visão. E aqui é, ó, a borda aqui, bem na borda. Na linha do fio, ó. Olha lá. Aí. Essa é a área de visão do celular. Perfeito. Mais pra cá, pessoal. Aí. Perfeito. Perfeito. Não fica na frente. Aí. Tá? Então aqui. Olha lá. Pronto. Pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos presentes aqui. Agradecer ao Amarildo, que é o presidente da associação, da comunidade, né, Amarildo? Comunidade. Que nós conseguimos esse espaço aqui através dele, né, Sueli? Isso. Muito obrigado, Amarildo. E nós estamos aqui. Eu sou o atual presidente do Observatório e somos voluntários. O que é um observatório? O observatório é para fiscalizar e observar as licitações. Podemos ver ali, ó, quem somos? Somos uma entidade formada por voluntários apartidários. Isso é muito importante. Aqui ninguém tem vínculo político. Né? Atuando para contribuir com a eficiência da gestão pública e a correta aplicação de recursos públicos. O Observatório de Jandaia foi fundado em 23 de agosto de 2018, com o apoio de várias entidades da nossa cidade. A live continuando. Quem somos? Somos uma organização da sociedade civil partidária que monitora a aplicação de recursos públicos e cobra a responsabilidade dos gestores. Acompanhamos contratos, licitações, portais de transparências e recebemos denúncia da população quando identificamos irregularidades, cobramos explicações, buscamos providências junto aos órgãos competentes. Então, o que é isso? Aparece uma denúncia para lá, a gente vai fazer levantamento, não é? Não vamos. Primeiro, a gente vai ter que ver se tem fundamento. Ou numa licitação, se tiver alguma coisa errada na licitação da prefeitura, o observatório envia um ofício para a prefeitura, para o prefeito. O prefeito tem que corrigir. Se vê que não corrigiu e não fez nada, aí a gente toma providência. Encaminhar as irregularidades do Ministério Público, o Ministério Público vai cobrar também. Então, o Ministério Público é um parceiro nosso. E, então, o que é um observatório? Nada mais é que o recurso que vem do município seja aplicado corretamente, sem desvio, que a gente vê aí no Brasil como está a situação por aí afora. Então, o observatório é isso, para monitorar e para cobrar a aplicação correta do recurso. Tá? Agora só ele vai... Boa noite a todos. Boa noite. Muito mesmo agradecer a presença de cada um de vocês. Mais uma vez, obrigada, Marilda, por arrumar esse espaço aqui para a gente. E é com alegria que a gente apresenta o nosso relatório de monitoramento para vocês. Vocês, cidadãos, né, jandaenses, que têm o direito de ser informados do que acontece com, né, como que é gasto o recurso público, que o recurso público é nosso.
né? Não é de uma pessoa, é nosso. Então, o nosso trabalho é mostrar para vocês como está sendo aplicado os recursos públicos. E alguns resultados do nosso trabalho de monitoramento, né, aconteceu a concorrência pública no ano de 2021 e assim, houve irregularidades nessa concorrência. Nós fizemos várias reuniões com o gestor na época, com a equipe, né, era uma empresa de projetos, nós fizemos reuniões com o gestor, com a equipe. E assim, e mesmo assim as respostas não foram satisfatórias. A gente viu que tinha algo errado naquela licitação. Então daí encaminhamos para o Ministério Público, tudo que a gente conseguiu de evidências, de provas, nós encaminhamos para o Ministério Público. E o Ministério Público tem poder de fato de fiscalizar, porque daí o Ministério Público ele tem o poder de intimar as pessoas, né? Nós, observatório, nós não temos, nós não podemos, vem aqui e explica tal situação. Agora o Ministério Público ele tem o poder de intimar. Se ele encontrou alguma irregularidade, ele pode intimar a pessoa, né, para prestar o depoimento. Então o Ministério Público viu que tinha fundamento e suspendeu essa licitação que chegava a quase 3 milhões. Então assim, se for ver, era um prejuízo que ia ser muito grande para o nosso município e conseguimos evitar por meio desse trabalho de monitoramento. Também contratações irregulares por recibos. Aqui no nosso município, muitos anos vinha aquele esquema de recibados. A pessoa não era concursada, não tinha cargo comissionado e assim, estava lá empregado na prefeitura, tomando lugar de alguém que fez o concurso, tomando lugar da pessoa que lá estudou, batalhou para fazer o concurso e passar. Então ela tinha esse jeito de contratar através de recibados, o pessoal falava, né? Então aí a gente fez uma apuração desses recibados, enviamos para o Ministério Público, e o Ministério Público realmente, né, viu que isso está errado. A contratação por meio da prefeitura tem ou é cargo comissionado ou é por concurso, né? Tem um cargo comissionado também tem uma cota, então tem que estar precisando de contratar pessoas para trabalhar na prefeitura, então através do concurso. Então o Ministério Público entrou com uma ação e acabou com esse negócio de recibados. E também o programa Frente de Trabalho. Esse programa Frente de Trabalho é realizado pelo Departamento de Assistência Social e é um ótimo programa, esse programa que ajudou muito, está ajudando muitas pessoas da nossa comunidade. Só que na última gestão estava utilizando esse programa para colocar amigos, né, parceiros lá de campanha política. Então assim, porque o programa Frente de Trabalho é para pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Tipo baixa renda, né? Tem vários requisitos para participar dessa frente de trabalho. E, né, nós identificamos várias irregularidades, enviamos para o Ministério Público. Aí o Ministério Público viu-se que tinha irregularidades e também né, informou a prefeitura, intimou e através da nossa denúncia, né, e a intervenção do Ministério Público foi obrigado a adequar a frente de trabalho às normas corretas. Então, resultados positivos assim, do nosso trabalho de monitoramento. Então, o nosso trabalho é técnico, sério e apartidário. Por mais que às vezes que as pessoas lá fora falar, vocês estão trabalhando para político tal, não, isso é igual o Alfredo falou, nós somos apartidários. Todo mundo que trabalha aqui no observatório, que faz parte do observatório, não pode ter vínculo nenhum com o partido para não dar essa questão mesmo de contrito aí, né, de falar, tá servindo política, tá servindo a partido e tal. Não, nosso trabalho é totalmente partidário. E tudo é compartilhado com vocês através das nossas redes sociais. Tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho de monitoramento, nós apresentamos nesse relatório, igual estamos apresentando para vocês, e também depois divulgamos nas nossas redes sociais. Então, em 2022 nós realizamos um projeto Semeando a Cidadania nas 5 escolas municipais e nós também tivemos uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para analisar os portais de transparência dos municípios, como que está o portal de transparência dos municípios. E também incentivando a população a participar dos conselhos municipais, de audiências públicas, que é direito nosso, né? É direito e dever nosso de cidadão participar desses espaços
que o poder público oferece para nós. Nós aqui temos nossas reuniões também de trabalho, que sempre realizamos na nossa sede. Então, esse ano teve a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E nós também, como observatório, fomos participar lá, e é muito importante, porque é um evento assim, que o município realiza. E assim, o tema foi envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. Então a gente sabe que a nossa população idosa está crescendo muito. Então esses espaços de conferência, de audiências públicas, é muito importante a população participar, porque é nesses espaços que a população coloca ali os seus anseios, os seus problemas, e aí o gestor ele vai ficar sabendo da realidade e vai realizar políticas públicas em cima daquele problema que está acontecendo na comunidade. Então, assim, é muito, muito importante mesmo a participação da população. E nós, como observatório, a gente tem que incentivar isso na população, de participar das audiências públicas, Também aconteceu esse ano, em 26 de abril, a Conferência Municipal da cidade. É outro momento muito importante também para a construção de uma cidade melhor, cidade que queremos. E o tema foi Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. E aí teve vários temas abordados, como moradia digna, mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento, participação social, governança interfederativa, mudanças climáticas, inclusão digital, segurança urbana. São todos temas que impactam a nossa vida de cidadão. Então, por isso que é muito importante a população participar. Infelizmente, tinha poucas pessoas. A gente sabe também que, às vezes, o horário, isso foi no sábado o dia inteiro. Era uma manhã, aqui era uma manhã, mas eles ficaram o dia inteiro lá no auditório. Então, assim, a população ela tem que ter essa consciência de que quando tem alguma conferência, audiência pública, a assembleia, é importante participar, porque é ali que nós temos espaços para colocar sugestões de melhorias para a nossa cidade, para a problemática que a gente está vivenciando no nosso município. Então, assim, o cidadão ele tem direito, tem os deveres e tem espaços onde ele pode se manifestar. Então, são esses espaços que a gente pode manifestar toda a nossa problemática e que a gente tem o direito e o dever de participar. Boa noite, pessoal. Eu vou acompanhar agora, continuar a apresentação com a Sueli. Meu nome é Vitor Ramalho Leite, eu sou atual vice-presidente do Observatório, cuido da parte financeira. Também fui presidente do Observatório nos últimos 6 anos. Então, sou um dos fundadores aí junto com a nossa equipe. Então, assim, contribuindo um pouco também a fala do Alfredo, a fala da Sueli sobre o Observatório Social, eu também queria fazer uma contribuição sobre o que é um Observatório Social. Porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas o que é, o que vocês fazem, qual que é a maneira de atuar, E, na verdade, o que acontece? Só no estado do Paraná nós temos 399 municípios. No Brasil, 5.500 municípios, mais ou menos aproximadamente. E quem que é responsável por fiscalizar esses municípios? Dentro de cada município tem a Câmara, tem o Tribunal de Contas do Estado, tem o Tribunal de Contas da União. Porém, um município igual Jandaia do Sul, um Tribunal de Contas vir até aqui olhar, para a Justiça vir até aqui olhar, então assim, é muito trabalhoso, Como eu citei, só no estado do Paraná nós temos 399 municípios. Então, o fato de ter uma associação de moradores, munícipes de Jandaia, que fala assim, a gente vai questionar a prefeitura, porque a lei nos permite isso. A Constituição do Brasil, em 88, ela permitiu que voluntários, qualquer pessoa, eu poderia chegar lá hoje, mesmo não participando do observatório, estou vendo uma obra aqui em frente à minha casa, que é uma coisa muito esquisita, porque ela está parada faz 6 meses e eu estou percebendo que estou correndo pagamento. Como que você vai questionar isso para a prefeitura? Então é aí que vem o observatório, para a gente fazer essa ponte entre os municípios, as pessoas da comunidade, que muitas vezes não têm a coragem de ir lá questionar, ou se lá questionar a prefeitura, eles vão ser atacados por isso.
Então tem uma associação que tem um CNPJ, nós temos um advogado, nós temos colaboradores, estagiários e voluntários que organizam uma sistemática e vai lá e cobra isso, questiona. Prefeitura, por que essa obra aqui recebeu R$1 milhão e está parada faz 6 meses? E a prefeitura vai nos responder. Se a prefeitura não nos responder, a gente vai até o Ministério Público e fala, tem uma obra parada em Janela do Sul, recebendo recursos sem estar sendo executada. Que foi que a gente questionou de algumas obras, obra da PAI aconteceu, a Sueli mostrou um contrato aqui de um valor bem alto, que por intermédio do observatório ele foi bloqueado, suspenso, né? Então vocês imaginem só, se a gente vai ocupar, vai ter que acionar um Tribunal de Contas, vai ter que acionar a Justiça, tem coisas que demoram muito. Então, a associação e o observatório, ela facilita esse trabalho, sabe? Então questiona, não respondeu, nós temos um advogado que ele vai falar, segue esse caminho, segue esse outro caminho. Né? A nossa intenção não é atacar um servidor público, prefeito, não é isso. Nossa intenção é que, tem um problema aqui. A gente não sabe de quem que é a responsabilidade daquele problema. A gente simplesmente mostra, aí tem Ministério Público, vai investiga, tem Justiça que faz o seu trabalho, então nada mais, o observatório facilita esse trabalho. E além de outras coisas, essa aqui é uma função do observatório, só que tem outras funções, como a Sueli falou, a gente vai lá e divulga uma conferência municipal. Por que o observatório faz esse trabalho? Porque dentro de uma conferência municipal da saúde, por exemplo, é o momento da gente apresentar os nossos problemas, vai estar lá o secretário, às vezes está lá o prefeito, o vice-prefeito, tem outras pessoas que trabalham na prefeitura. Então vai lá um cidadão e fala assim, está acontecendo esse problema aqui no posto de saúde. Então às vezes a conferência é um local que você tem lá para falar e a comunidade não sabe. Então o observatório, a Sueli faz muito esse trabalho, ela chama a comunidade. Fala, gente, vai ter conferência de saúde, vamos lá. E a Sueli também está lá participando, a Sueli e outros voluntários do observatório também, estão lá participando para fazer essa ponte, para tentar com essa ferramenta, por exemplo, uma conferência municipal, seja atingida, para fazer com que uma licitação, um contrato público, ele seja alcançado seu objetivo. Né? Ou seja, o dinheiro público está sendo bem aplicado. Porque vocês vão ver aqui mais para frente que a gente recebe, só no passado foram mais de R$100 milhões que a Janela recebeu. E o observatório tenta monitorar para onde está esse dinheiro. Foi 20 milhões aqui, foi tantos milhões aqui. Da onde que está vindo esse dinheiro? Então são pessoas, né? Eu sou voluntário do observatório todo esse tempo. Por quê? Porque eu quero que o dinheiro seja bem gasto. Né? Então, foi só uma contribuição também junto com os demais. Né? Então aqui, continuando os apontamentos que a senhora estava falando, né? Então no dia 29 de abril de 2025, nós tivemos a nossa assembleia sobre o novo processo eleitoral. Então nesse processo, né, o Alfredo foi eleito o presidente do observatório, eu sou vice-presidente da área financeira, temos aqui a Marluz também, o Diego, que são voluntários trabalhando na diretoria, né? A Sueli, ela é coordenadora do observatório, então, e aqui tem outros membros que não estão presentes, tá? Você pode continuar. Isso daqui são despesas, né, do ano passado, referente 2024. Né? Aqui é por órgão executivo, liquidado 902 mil, aí tem, pode passar, Diego, cada departamento tem um valor que foi gasto no ano passado. Então, o total foram gastos de despesas no ano passado 106 milhões e 845 mil. E pagos no ano passado 93 milhões. Teve uma despesa de 106 milhões, mas foram pagos no ano passado foi 93 milhões. Como isso aqui é referente ao ano de 2024, tem despesas que são pagas em 2025. Tá? Então essa diferença que ficou dos 106 milhões para os 93, normalmente são despesas que são pagas só no ano de 2025, salvo se algum fornecedor não entregar. Né? Às vezes o cara ali tinha 1 milhão para receber, não entregou, ele também não vai receber. Tá? Mas essa diferença é por isso. E aqui um dado que me chama a atenção é a despesa que o município tem assim, mais alta, é com despesa com pessoal, né? com pessoal, que chega em torno de 50 milhões. Então tem um limite máximo que é de 54 milhões, o limite prudencial é de 52 e o limite alerta é 49, então já está no 50 milhões, então quer dizer assim, já chama a atenção que é um
gasto que está quase chegando ao limite, né, quase ultrapassando o limite permitido. Pessoal, quanto à apresentação, depois a gente coloca, vai compartilhar nas redes, tá? Então tem muitos números que depois, se você tiver alguma dúvida, vocês podem entrar lá e verificar esses dados aí. Então, se o total de despesas no ano passado foi de 106 milhões, de receitas foi 115 milhões e 540 mil, que o município recebeu o ano passado de recursos, né, de receitas. 115 milhões. Então, o nosso município tem uma boa arrecadação. 115 milhões, né, de receitas que o município recebeu. Valor pago foi 93 milhões. E aqui dentro desses 115 milhões de receitas, tem algumas que destacam, né, algumas assim que de mais valor que se destacam. Só de imposto, no ano passado, a prefeitura arrecadou 18 milhões. Né, taxas, 2 milhões. Esse imposto daqui, dentro dos impostos, está o IPTU. IPTU, ano passado, 6 milhões a prefeitura arrecadou. Então, no total de imposto, 18 milhões, a iluminação pública, 3 milhões, o fundo de participação dos municípios é uma boa arrecadação, 31 milhões, o ICMS, 15 milhões, IPVA, 4 milhões, que volta para o município, IPI, 232 mil. Aí depois tem os convênios também. Para a PAI veio 149 mil, aquisição de uma empilhadeira elétrica 66 mil, campo de futebol de jardim universitário 222 mil, reforma do PAN 335 mil, construção de parques infantis, pavimento da Estrada da Amizade, da Avenida da Amizade 1.290.000, aquisição de veículos 290 mil, e também tem essa daqui, que é transferências da empresa Itaipu, que veio para o município, 2 milhões, um recurso bem assim, né, volumoso. E também tem outras emendas parlamentares que vieram para o município, 341 mil, somando, são mais de 500 mil em emendas. Pessoal, e aqui só destacando, por exemplo, aquele fundo de participação dos municípios, ele vem de impostos federais, tá? Então, imposto de renda, por exemplo, IPI, são impostos que a União arrecada e, por meio dos fundos de participação dos municípios, ela distribui para todos os municípios. O IPVA, por exemplo, metade do valor arrecadado do IPVA dos veículos que estão emplacados aqui em Jandaia voltam para o município. Então, quer dizer que desses 4 milhões e 800 ali, é referente a metade da arrecadação do IPVA que o Jandaia teve. Né? O senhor já citou os impostos de 18 milhões, ali tem o IPTU, mas também tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? O ITBI também, que é de transferência de imóveis, tá? Então, isso aqui que compõe aquele mais de 100 milhões que Jandaia tem para gastar, vem dessa composição. E essa descrição específica são recursos que às vezes vêm específicos para gastar. O município não pode escolher. Se vem ali um dinheiro para fazer uma reforma do PAN, não tem como o município fazer outra coisa. Já aquela parte de cima ali, o município tem uma liberdade para alocar de acordo com a sua necessidade. Não passou? Não. Então, ano passado, as licitações aconteceram 132 licitações, 4 concorrências no valor de 2 milhões, foram homologadas no valor de 2 milhões, dispensa 21 dispensas, no valor de 454 mil, inexigibilidade 26, no valor, somando todas, deu 6 milhões, pregão eletrônico 81, que aconteceu, no valor, somando todos, deu valor de 24 milhões. Então, total homologado de licitações, ano passado, 33 milhões e 841. E, pessoal, o Observatório Social tenta monitorar a maior parte dessas licitações. O que é monitorar? Você verifica ali o edital de licitação, você acompanha se alguém aponta alguma irregularidade. Se tem alguma irregularidade específica, a gente questiona. Puxa uma daquelas 81 licitações de pregão eletrônico, olha, essa licitação aqui sobre asfalto, por exemplo. Se alguém aponta para o observatório, tem alguma coisa, um indício, né, que a gente chama, a gente pega especificamente, olha o contrato da licitação, vê se de fato aquele indício está certo ou não está. Porque às vezes alguém chega assim, ó, isso aqui tem alguma coisa esquisita. Aí você olha lá, não, isso aqui de fato está no contrato. E tem coisas que realmente são indícios que nós questionamos a prefeitura diretamente.
Então, esse trabalho de acompanhamento das licitações é um dos principais trabalhos do Observatório. E assim, lembrando que também a gente não dá conta, até né, por questão de demanda de pessoal, a gente não dá conta de verificar todas as licitações. Então a gente faz dentro do nosso limite, da nossa possibilidade. E dentro dessa, vocês viram que as licitações homologadas ano passado foram no valor de 33 milhões, né? E aqui, essas daqui são empresas jandaenses que participaram de licitação aqui no município e venceram essas licitações. Então, todas essas daqui são empresas jandaenses. Tem várias empresas que participaram e ganharam, e somando todos os valores que elas receberam ano passado, pode passar, tem de vários ramos, combustível, gênero de alimentícios, prestação de serviços médicos, então vários tipos de empresas, pessoas jurídicas também, e até também de obras, então assim, vários tipos de trabalhos ofertados, oferecidos, e essas empresas participaram. Então, somando todas essas empresas, ano passado elas receberam o valor de 15 milhões. Então, assim, o que é importante? Então, vocês viram que ano passado foram homologados o valor de 33 milhões em licitações. 15 milhões ficou para o município, de empresas que participaram dessas licitações, empresas jandaenses que participaram das licitações, venceram. Então, esse dinheiro, 15 milhões, ficou aqui, girando aqui no nosso município. Isso é muito bom, por quê? Porque fortalece as empresas, participando ali da licitação, elas podem também aumentar a sua produtividade, pode aumentar também o número de funcionários. Então, assim, o dinheiro circulando aqui no nosso município é bem melhor para nós. Então, por isso que é muito importante o município trabalhar essa questão de capacitar empresas aqui locais para estar participando das licitações, porque daí o lucro, o dinheiro fica girando aqui no nosso comércio. Isso é benefício para a nossa cidade, para o crescimento da nossa cidade e das empresas da nossa cidade. Isso gera o quê? Mais emprego, melhorias. E o Observatório estimula também, pessoal, que empresas da cidade participem, divulga a licitação, quase todas as licitações, antes de ocorrer o pregão, a gente divulga para, justamente, um dos motivos é que empresas locais participem, Então, agora, aqui são as licitações do primeiro quadrimestre deste ano, de janeiro a abril. Então, de janeiro a abril deste ano aconteceu uma concorrência, foi homologado no valor de 189 mil, uma dispensa no valor de 35 mil, 9 inexegibilidades no valor de 502 mil, pregão eletrônico aconteceu 15, no valor de 10 milhões, somando dá 10 milhões no valor homologado em dispensa. Isso daqui também são empresas jandaenses que participaram da licitação, venceram, cada um com a sua prestação de serviços, seja obra, seja compra, e os valores que elas receberam nesse ano, nesse quadrimestre, de janeiro a abril, total de 3 milhões. Então, são 3 milhões que está circulando no nosso município. E aqui, receitas desse ano. Até essa data aqui de 6 de agosto, que é a última atualização do nosso portal de transparência, o município arrecadou 77 milhões, 807 mil. Desses 77 milhões, nós temos o quê? Impostos, o município arrecadou até agora 12 milhões em impostos. Desses 12 milhões aqui, IPTU, se não me engano, está quase 5 milhões, 4 milhões e alguma coisa em IPTU. Aí taxas, 2 milhões, iluminação pública, 1 milhão, quase 2 milhões. Fundo de participação dos municípios, 21 milhões, o município já arrecadou. ICMS, 10 milhões, IPVA, 4 milhões, e IPI, 143 mil. E aqui tem convênios também, campeonato Hearts, veio 87 mil, Festa da Cachaça, 178 mil, campo de futebol do Jardim Universitário, 97 mil, outro campo de futebol, 61 mil, reforma do PAN, mais 9 mil,
pavimento da Estrada da Amizade, que a Avenida da Amizade veio 5.657.000 e mais da empresa Itaipu 105.000. Então esses valores estão dentro desses 77 milhões que o município arrecadou até o momento. Aqui são as despesas até o momento também desse ano. As despesas do município já estão em torno de 67 milhões e foram pagos até o momento 56 milhões. A gente vai entrar para... Agora a gente vai sair do Poder Executivo e vai para o Poder Legislativo, questão dos vereadores. Vocês querem responder agora? Pode falar. O pessoal quer saber se a prefeitura pode priorizar ganhador da licitação no município, ou se mais em conta for de fora, tem que fechar. Não, a lei, na verdade, sim, a lei de licitação é uma lei federal, né? Então, embora o município às vezes pode criar uma exigência que favoreça uma empresa local, né? Por exemplo, olha, eu vou contratar fornecimento de alimentos, então tem que ser empresas que estão num raio aqui próximo do município, né? Porque senão vem uma empresa lá de longe e acaba entregando o material. Só que é limitado, tá? O município ele não pode priorizar por exigência de lei federal. Então a lei federal ela cria lá as condições. Eu posso pegar uma parte da licitação e dedicar para micro e pequenas empresas. A lei permite isso. Eu posso criar uma exigência, não que a exigência vai ser criada para favorecer uma empresa do município, mas tem determinadas contratações que você precisa colocar exigência. Eu vou contratar uma oficina mecânica, né? Não convém contratar uma oficina mecânica que fica no município a 50 quilômetros daqui, entendeu? Então tem determinadas licitações que exigem, mas a lei federal ela restringe para que você tenha o máximo de concorrência possível, né? Inclusive a nova lei de licitações ela cria esse impasse que às vezes você coloca lá um objeto contratual, por exemplo, camiseta. Camiseta, qualquer lugar do Brasil você pode fabricar uma camiseta e mandar aqui para o município. E às vezes empresas lá de longe ganham isso em um valor baixo e acabam depois entregando. Então, tem prós e contras, né, de você ter uma lei que não restringe tanto, né, porque você consegue valor, mas acaba depois criando alguns impasses aí. Tá, e pessoal, agora falando um pouquinho a respeito da questão dos vereadores, o Observatório Social, ele trabalha fazendo esse monitoramento das contas do Executivo, mas ele trabalha também fazendo um monitoramento das contas e das atividades do Legislativo, tá? Porque assim, tudo é dinheiro do município. Então, onde tem dinheiro do município, o Observatório atua fazendo esse monitoramento, tá? Então, a gente estimula as pessoas a saberem o que os vereadores fazem, né? A saber qual que é a importância e o papel de cada vereador, que de fato os vereadores são pessoas, né, muito importantes na comunidade, que eles têm um papel importante na fiscalização do Executivo e também trabalhando com a questão da legislação do município, que tem muitas coisas que são de responsabilidade de leis municipais, né? Então, realmente é um ente muito importante para o município. Tá? Então, aqui, só fazendo algumas... Pode mudar só um minutinho. Então, eles discutem votos projetos que transformam em leis de interesse do município, avaliam o orçamento do município, fiscalizam e utilizam a utilização que o prefeito faz do dinheiro público e também ouvem sugestões da população, né? Então, a Casa Legislativa ela faz essa ponte, né? Do povo com o Executivo, né? Aqui foram despesas do Legislativo. Aí eu coloquei em duas tabelas aqui, 2024 e 2025. A última atualização de 2025 foi em 22 de agosto. Então aqui está, né, as despesas que nossa Câmara de Vereadores teve no ano de 2024 e agora também no ano de 2025. Pode passar. Pessoal, são muitos números, então a gente coloca aqui para vocês terem ciência, tá? Mas a gente não vai ficar falando não, porque senão fica depois chato. vai estar tudo também nas nossas redes sociais, entendeu? Depois, se quiser olhar, item por item, pode passar. Aqui, vocês viram que não tem
vereadores não tinham gasto com diárias. E esse ano já os vereadores têm gasto com diárias. Então aqui a gente colocou o que cada um gastou com diárias. Pode passar. E alguns pontos, pessoal, a gente destaca porque tem pessoas da comunidade que pedem, tá? Então, como a gente trabalha fazendo essa ponte, né? A comunidade sugere, ó, por que vocês não colocam lá o que está acontecendo com o gasto de diária? E como é tudo transparente, a gente procura colocar aqui que às vezes alguém sugere para a gente, tá? Então, tem outras apresentações, a última apresentação teve muitos questionamentos sobre serviços médicos, a gente fez um relato, colocou um quadro só sobre serviços médicos, para onde está indo o dinheiro, quem que recebe o dinheiro. Agora, recentemente, a gente recebeu alguns questionamentos sobre diárias, tá? Então, lembrando que assim, a gente expõe aqui, só que a gente não coloca juízo de valor, porque a gente não sabe por que o vereador usa aquela diária. Ele está indo lá fazer um treinamento, um curso. Então, ok, tem coisa positiva para o município, né? Então, o nosso papel não é colocar juízo de valor, se está certo ou se está errado o vereador fazer o gasto da diária, mas é mostrar para a comunidade, ó, está aqui, esse dinheiro foi gasto dessa maneira. Então, foi levantado tudo nessa lista, foi pago até esse ano em diárias, tá? Até a data de 22/8. Isso, até a data de 22 de agosto. Isso, a gente retira essas informações do portal de transparência, tá? Então, no ano passado, o total de despesas que a Câmara de Vereadores teve foi de R$1.539.000. E esse ano, até dia 22 de agosto, conforme está no portal de transparência, é de R$991.000, quase R$1 milhão. O serviço técnico aí todos foram. E aqui, total de servidores ativos na Câmara, ano passado, não tinha nenhum autônomo, esse ano já tem um. Comissionado, 2 ano passado, e esse ano 3. Efetivo estatutário, ano passado 5, esse ano 4. E vereadores 39. Então, total de servidores no ano de 2024 na Câmara 16, e esse ano total de servidores 17. E apreciação dos contas pelo Poder Legislativo. Então, no trabalho do Tribunal de Contas, o que ele faz também? Ele aprecia as contas do município do ano anterior. Então, o Tribunal de Contas pega, por exemplo, nós estamos em 2025, ele analisa as contas do município de 2024, para ver se está tudo ok. E se ele encontra irregularidades, ele faz os apontamentos e envia as contas do município para a Câmara novamente analisar e depois aprovar, se aprova ou não as contas do município. Isso tem um impacto muito importante para o município, porque se o Tribunal de Contas não aprovar as contas do município e depois também os vereadores não aprovar, não vem verba para o município e também o gestor ele corre o risco de... Sim, isso aí é baseado assim, tem a lei de responsabilidade fiscal que exige, né, desde, acho que é de 2001, a lei de responsabilidade, que tem que ocorrer prestação de contas, aprovação de contas, senão o município fica limitado para fazer registro de novas contratações, né? Então tem que ter o Tribunal de Contas do Estado, faz o parecer dele e o município vota esse parecer, né? Que em caso, quando o parecer dá um parecer negativo, aí a Câmara dos Vereadores aqui tem que fazer, assim, quem é a palavra final é da Câmara, né? Mas se o Tribunal de Contas faz uma apreciação negativa das contas, aí a Câmara dos Vereadores, para derrubar essa apreciação negativa, tem que ter um voto de 2/3 dos vereadores, né? Então, assim, o parecer do Tribunal de Contas ele é muito importante para a aprovação das contas do município. É uma responsabilidade muito grande assim, dos vereadores. Aqui no ano de 2020, então, o Tribunal de Contas, né, ele recomendou a aprovação das contas do prefeito, na época era Benedito, né, o Dito, e com ressalvas, né, tinha falhas no controle interno, ausência de assinatura dos membros do Conselho Municipal de Saúde, despesas com publicidade, incluindo algumas irregularidades, erro de caráter material, presença de equívocos contábeis relacionados às despesas no combate à Covid. Então, assim, foram falhas, assim, mas essas falhas não foram suficientes para desaprovar a conta do prefeito, né? Pode passar aqui. Então, assim, os itens não foram considerados insuficientes para recomendar a irregularidade das contas, podendo ser resolvidos com observações e ressalvas, desde que sanados os apontamentos feitos. Então, depois isso passou para a Câmara e a Câmara fez um decreto lá
mostrando isso para a população. 2021, o Tribunal de Contas analisou as contas, na época o prefeito era o Lauro, e desse ano de 2021 foi aprovado, daí enviado para a Câmara, e a Câmara fez o decreto lá aprovando as contas do exercício de 2021. Já 2022, o Tribunal de Contas do Paraná considerou as contas dos municípios regulares, mas com ressalvas. Houve atraso no pagamento do déficit atuarial e foram apontadas fragilidades em áreas importantes. A educação ficou com, essas áreas ficaram com pontos baixíssimos, isso é muito negativo para o município. Então, educação 5,9, saúde 5,6, assistência social 4,6, administração financeira 2,6, transparência e cidadania 5,8 e previdência social 2,58. Então, assim, são notas baixíssimas que impactam a nossa sociedade. Então, nesse ano de 2022, a Câmara reprovou as contas do prefeito, no ano de 2022. O decreto, no parecer, alerta a Câmara Municipal para que cobre melhorias, especialmente no controle interno, na arrecadação de impostos e na cobrança da dívida ativa. Então, aqui é o decreto do Poder Legislativo dos vereadores reprovando as contas do exercício do ano de 2022. E só fazendo parênteses, o Observatório também tenta mostrar como que a importância é importantíssimo. Né? Então, o Tribunal de Contas faz essa análise, esse parecer, com base em leis, e depois manda aqui para a Câmara. Né? Então, você vê a importância desses órgãos. E o Observatório Social do Brasil, porque o Observatório Social de Jandaia, ele é vinculado ao Observatório Social do Brasil, que fica lá em Curitiba. Tá? E esse observatório, né, nós temos uma parceria com o TSE. Então, o TSE é um órgão público extremamente importante, né, para o Estado, para o Brasil, de modo geral. E o Observatório Social é uma organização não governamental. Né? Então, nós não somos governamentais, mas mesmo assim, o TSE buscou o Observatório Social para fixar, para fazer uma parceria, dada a importância do trabalho do Observatório Social em várias cidades, principalmente no Paraná, né? Porque o Observatório Social do Brasil, esse conceito, ele nasceu no estado do Paraná. Hoje já tem mais de 19 estados, se eu não me engano, mas foi aqui que foi o CERN, né? E é onde tem mais observatórios. Então, o Tribunal de Contas aqui do estado tem uma grande parceria conosco. A Sueli já participou de projetos, né, Sueli? Já faz o quê? 3 anos já, Sueli? 3 anos que vem participando com... Análise do portal de transparência. Análise de portal de transparência. Então, a gente acaba dando suporte para esse trabalho do Tribunal de Contas também, né? Então, só esse parênteses aí. As prestações de contas do exercício de 2023 e 2024 ainda não consegui identificar no portal de transparência, mas que mostra que estão em análise ainda pelo Tribunal de Contas. Então, quer dizer que então 2023 e 2024 não foram analisados pelo Tribunal de Contas ainda, né? Estão em análise ainda. Com certeza o Tribunal de Contas vai analisar essas contas e se eles encontrarem alguma irregularidade, eles vão fazer as ressalvas e enviar para a Câmara aprovar ou não as contas. Então, isso daqui são os nossos canais de comunicação. Nós tínhamos um site onde o pessoal entrava naquele site para fazer denúncias, né? Denúncias, sugestões e assim, tudo de forma anônima, mas nós não temos mais aquele canal do site. Nós temos esses canais aqui, o nosso e-mail, né, o nosso Facebook, Instagram, o WhatsApp também, e endereço também para quem quiser ir lá na nossa sede. A nossa sede está sempre de portas abertas para quem quiser conhecer a nossa sede e conhecer o nosso trabalho também. E através desse nosso canal de comunicação, a gente recebe também assim, muitas informações e pedidos de solicitação de informação do poder público, né? Eles pedem para a gente comunicar denúncias também, recebemos denúncias também. E aqui a gente vai passar algumas denúncias que mandaram para nós e que a gente fez a apuração. Então, a denúncia no passado, o pessoal cobrava muita questão, obra, aqueles 11 milhões de empréstimo, né? Então, assim, nós fizemos a comunicação com a prefeitura, né, sobre a construção da PAI, a Avenida da Amizade, a pavimentação asfáltica no conjunto Guadalajara,
ali, né? E a resposta da Prefeitura sobre as obras em geral foi: as questões técnicas e burocráticas estão sendo tratadas, medidas estão sendo adotadas para garantir continuidade e cumprimento dos prazos, obras que necessitam de aditivos. Todos os projetos e planilhas foram previamente aprovados pelos órgãos responsáveis. As licitações ocorreram com base nesses documentos. Então, sobre a construção da PAI, a Prefeitura nos respondeu: a empresa responsável foi notificada para corrigir os problemas das obras. Não sei se vocês tiveram acesso sobre as fotos da construção da PAI, que estava totalmente irregular, as fotos mostravam muito assim, totalmente irregular, né? Então, os reparos, a Prefeitura nos respondendo sobre isso. Os reparos foram realizados, mas ainda existem divergências nas dimensões de construção em relação ao projeto. A Prefeitura aguarda a adequação desses itens para dar continuidade à obra. O pagamento da terceira medição foi suspenso até que todas as adequações sejam feitas. E então depois nós enviamos para o Ministério Público essa questão das obras. Sobre a reforma do PAN, o Ministério Público nos informou: a obra está paralisada devido à necessidade de formalização de documentos junto à Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. A previsão de conclusão até 30 de junho de 2025. Nada, né? O Ministério Público arquivou a investigação sobre essa obra, pois o atraso decorre de fatores externos, não decorre da Prefeitura, né? Decorre de fatores externos. Mas é só fazer uma observação da importância do trabalho do observatório, num caso como esse, que o observatório recebe uma comunicação por parte de alguém da comunidade, questiona a Prefeitura diretamente, pega aquele questionamento, aquela resposta da Prefeitura, envia para o Ministério Público. Então, se o município às vezes não tem isso, às vezes essas coisas são muito mais lentas. Primeiro, que às vezes a pessoa ela não sabe aonde que ir lá, eu vou denunciar o quê? Eu vou falar o quê sobre aquilo lá? Sabe? Aí eu fico com medo também. Aí beleza, se fala, às vezes, beleza, foi falado para a Prefeitura dá uma resposta, às vezes ninguém leva isso ao Ministério Público, sabe? Então o Observatório, ele criou um padrão, uma sistemática de trabalho para acionar, questionar os responsáveis, e se a resposta for contente, gente, tá beleza, a gente está acompanhando aqui, o problema já foi resolvido. Ok, se o Observatório entende que a resposta não foi contente, a gente envia para o Ministério Público, que é quem é o responsável. O Ministério Público, sim, é órgão da Justiça, né, que tem a competência para ir lá e fazer diligência, fazer investigação, né? O Observatório não tem esse poder. O Observatório tem o poder de perguntar, que é o poder que todo cidadão tem, né? E sabe os caminhos para onde perguntar, para quem perguntar, para depois para quem encaminhar. Então essa obra da PAI é importante, porque às vezes, se não tem uma atuação como essa, vai passando as coisas. A Prefeitura, a empresa vai lá, recebe o dinheiro, aí chega e fala: bom, não vale a pena, vou terminar essa obra aqui porque está me dando dor de cabeça. Às vezes some a empresa. Isso acontece, todo município isso acontece, sabe? Então a gente faz às vezes, evitou de fazer aquele pagamento ali para a empresa, aí você pelo menos economizou uma parte, né? Depois tenta recuperar a obra, tenta ver o que o Ministério Público fala, a Prefeitura fala. Até porque, pessoal, tem coisa que acontece no município que não é culpa de ninguém da Prefeitura. Às vezes é a empresa que está prestando serviço ali que agiu de má fé, né? E o Observatório também não sabe. Então vamos questionar a Prefeitura, para a Prefeitura nos falar o que aconteceu, né? Enfim, então a gente tenta fazer esse trabalho de acompanhar, né? E sobre a Avenida da Amizade, daí no ano passado o Ministério Público abriu um inquérito civil para aprofundar, fazer algumas investigações sobre algumas irregularidades que estavam na construção. Aí, em resposta, esse ano, o Ministério Público abriu um inquérito, fez apuração, e ele viu que não teve nada de errado com a construção da Avenida da Amizade, então arquivou o processo. Então o caso foi encerrado, não tinha irregularidades ali. E sobre a pavimentação asfáltica, no conjunto com a da Larrada, ali, a execução da obra depende de uma emenda parlamentar, quer dizer, eles tinham dinheiro da emenda, essa emenda não veio, era uma emenda federal, ela não veio. Então, por isso que ficou parado. Então, agora sim, o novo gestor, esse ano, ele tem que correr atrás de novas emendas para ver se consegue recurso para terminar essa pavimentação. Então, o Ministério arquivou a investigação porque não foi causada pela gestão municipal. Era uma emenda que estava prometida lá do governo federal e não veio essa emenda para conseguir essa pavimentação. Então, agora cabe o gestor correr atrás de outras emendas para tentar terminar. Deixa eu ver.
Aí o Centro de Referência de Ação Social, a APAI, o Ministério Público abriu o inquérito civil e nós não temos resposta ainda se ele arquivou ou não. Então, tudo conclui que ele está investigando. Que a gente é avisado, né? O Ministério Público vai nos avisando também de algumas coisas que a gente questiona, depois o Ministério Público avisa, ó, foi arquivado, não foi. Enquanto eles não avisam, a gente entende o que está ocorrendo, né? Aqui, ó, denúncias deste ano sobre transporte escolar. Né, nós recebemos a denúncia que os veículos destinados ao transporte público estavam sendo usados por alunos da rede privada de ensino. E, segundo a lei, ele não pode. Né, daí nós fizemos um questionamento à prefeitura e a prefeitura respondeu que, assim, a prefeitura, né, esclareceu que durante os jogos escolares do município, o transporte escolar foi usado de forma excepcional para os atletas, incluindo alunos de escolas privadas, sem prejuízo aos estudantes da rede pública. A ação seguiu normas legais e promoveu o desenvolvimento integral dos alunos, porque estava tendo jogos escolares. Mais outra denúncia que chegou para nós é utilização do terreno público pela empresa Viapar. Esse terreno está localizado ali nos fundos do Jardim Araucária, que é um terreno do município. Né? O observatório enviou um ofício, né, o prefeito solicitando informações sobre a suposta utilização de um terreno público localizado nos fundos do Jardim Araucária pela empresa Viapar, conforme denúncia anônima. Aí a nossa solicitação inclui confirmação se o terreno pertence ao município e se a empresa Viapar está utilizando a área para fins próprios. E caso haja autorização formal, envio de cópia de contrato ou instrumento legal que regulamente a utilização do terreno. Porque assim, se o terreno é do município e a Viapar está usando, então tem que ter um documento legal do município. E esse documento tem que ter a aprovação dos vereadores. Né? Tem que estar contando ali a aprovação dos vereadores que cederam esse terreno para a Viapar poder usar. Então a gente queria ver se realmente o terreno do município que a Viapar está usando, a gente solicitou esse documento, né? Essa cópia desse contrato, mostrando que realmente passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado, porque é um terreno do município, né? Aí o município nos respondeu. Li, pode falar um pouco mais alto? Não volta. Isso. Ah, tá. Então a prefeitura respondeu que o terreno nos fundos do Jardim do Araucária foi doado à Copar no ano de 2020 para a construção de moradias, conforme lei municipal. Posteriormente, a área foi utilizada como depósito de materiais de obra, Botafogo, pela empresa Viapar, com autorização da Coapar. Em 2024, a área foi cedida ao município para a implantação de um parque ecológico, formalizado pelo termo de cessão. Atualmente, a Viapar está realizando obras no local, mas o plantio de árvores depende da autorização do Instituto de Água e Terra, IAT. A Prefeitura solicitou à Coapar a reversão da cessão para destinar o terreno às necessidades atuais do município. Então, agora a gente vai ver como que vai proceder agora por seguir esse aí, como que vai proceder essa solicitação da Prefeitura. Tá, temos uma denúncia sobre irregularidades envolvendo empresa de gestão de projetos e planejamento de projetos. Então, o observatório enviou um ofício ao prefeito solicitando esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Jandai e uma empresa de gestão e planejamento de projetos. A denúncia anônima quando o profissional contratado estaria prestando serviços remotamente em vez de presencialmente, como previsto no contrato, o que pode configurar descumprimento contratual. Então, as nossas solicitações foram o cumprimento integral das cláusulas contratuais, especialmente sobre a presença física do profissional da Prefeitura, justificativas legais e administrativas para a prestação remota, caso esteja ocorrendo se há aditivo contratual prevendo essa alteração, e meios de fiscalização e controle adotados pela Prefeitura para garantir o cumprimento do contrato. Aí a Prefeitura nos respondeu,
né, que após a análise não foram identificadas irregularidades na execução do contrato, porque o contrato prevê prestação de serviços no formato híbrido, tanto presencial como remoto. Então, assim, estava dentro do contrato, certinho. Então, assim, que ela respondeu que estava ok, sim. A empresa contratada, a pessoa que presta o serviço, estava fazendo o serviço de acordo com o contrato. O aterro, recebemos denúncias também sobre o aterro sanitário do chão, né? Então a gente fez a seguinte solicitação à Prefeitura: existência de projeto ou plano municipal para a transição do lixão para aterro sanitário licenciado, situação atual da captação e tratamento de chorume e previsão de adequação, caso não haja sistema ativo conforme as normas da ABNT, monitoramento do impacto do chorume sobre lavouras próximas, porque na foto tinha lá, né, o chorume, assim, o lixão, aquele chorume, aqui, e a plantação de milho ali perto. Então a gente fez esses questionamentos, vários questionamentos sobre o lixão da Prefeitura. E a Prefeitura nos respondeu. O Departamento de Meio Ambiente falou que está trabalhando para o encerramento da vala antiga de acordo com as normas do IAT e seguindo as orientações pertinentes para a operação da nova vala. Então eles já cobriram o lixão, tá? Agora está completamente coberto e ainda temos trabalho pela frente. Tudo que for descrito no plano de recuperação de área degradada nós iremos executar. E eles nos colocam à disposição, se colocam à disposição para qualquer esclarecimento que nós desejamos fazer. Outra também denúncia sobre irregularidade envolvendo servidora pública em horário de expediente. Então recebemos uma denúncia de que a servidora pública estaria realizando postagem em redes sociais durante atividades de expediente. Então nós fizemos a solicitação, fizemos a apuração dos fatos e passamos essa responsabilização para a Prefeitura, que de fato é algo interno dele, a respeito de servidores. Então a Prefeitura tem lá o estatuto, né, de servidores, com todas as normas certinho. Então passamos essa situação para a Prefeitura para apurar os fatos. Aí o Departamento de Assistência Social nos respondeu que foi esclarecido que a servidora cumpre regularmente a sua jornada de trabalho, das 8 às 14 horas, e atividades fora desse horário não prejudicam as funções dela no departamento. E quanto às publicações em redes sociais durante o expediente, a servidora alegou que compartilha a conta do Facebook dela com o esposo, né, que é vereador, e que as postagens foram feitas para ele, por isso que sai na conta dela também. Então, com base na Lei 6.170, a servidora foi advertida verbalmente e orientada sobre limites no uso das redes sociais, especialmente o horário de trabalho e em relação às menções a agentes políticos. E aqui uma coisa que muitos cidadãos janaenses não têm consciência, e é um mecanismo muito importante para o cidadão, para nós cidadãos janaenses, é o canal da ouvidoria do município. Porque às vezes, assim, tem solicitações que muitas solicitações que o pessoal leva aos vereadores, se eles fizessem no canal de ouvidoria do município, talvez seria até mais rápido, talvez não, seria até mais rápido, porque a ouvidoria do município é um canal oficial, né, para o cidadão exercer a cidadania dele. E aqui a gente entra no site da Prefeitura e ali tem a aba da ouvidoria, clicando ali. E esse é o canal da ouvidoria, porque por meio do canal da ouvidoria a pessoa pode fazer sugestão, reclamação, denúncia, né? Então ela pode fazer isso tanto de forma assim, sigilosa, anônima, como se identificar também. Então ela pode realizar a sua solicitação ali. Ela pode realizar a solicitação aberta, se identificando, colocando nome, endereço, sigilosa. A sigilosa ela também exige identificação, mas vai ficar só para o pessoal da ouvidoria ali saber, outros órgãos não vão saber. Agora também tem como fazer denúncias, reclamações, elogios da forma anônima também. E isso, pessoal, fazer denúncia da forma anônima é um direito do cidadão. Não é errado fazer uma denúncia anônima. Graças às denúncias anônimas, muitos casos de corrupção aí foram descobertos, graças
a denúncia anônima, muitos casos de violências contra idosos, contra mulheres, contra crianças foram descobertos. Então, assim, a denúncia anônima não é questão assim, a pessoa não tem coragem. Não, é um direito do cidadão. Porque, de repente, ela faz a denúncia, a gente sabe que tem perseguição, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, a denúncia anônima é um direito. E se a pessoa sabe de alguma coisa, ela tem mais mesmo que denunciar. E nós temos esses mecanismos, né, no nosso portal de transparência do município, que nós podemos usar. Então, aí, seja, por exemplo, a gente quer fazer uma denúncia anônima. Colocamos lá anônimo nessa identificação e o tipo. Tem vários tipos, ó, sugestão, reclamação, informação, denúncias, elogios, Covid, assédio moral e sexual. Aí vai que quer fazer uma denúncia. Então eu clico lá, o tipo, denúncia. Aí é solicitação. Aí eu descrevo o máximo que eu tiver de detalhes dessa denúncia, né? Dessa denúncia que eu quero fazer, coloco o máximo de detalhes, escrevo ali. E se eu tiver alguma foto, algum documento para comprovar, que está lá no meu celular ou no meu computador, eu posso anexar ali, selecionar e depois clicar aqui e enviar. Então, assim, o canal da ouvidoria, ele vai direto para os departamentos responsáveis, né? Se é do meio ambiente, se é da saúde, se é de obras, então, da educação. Então, assim, é um canal que nós, cidadãos, devemos utilizar muito, muito mesmo, tanto para elogio, para sugestão, como denúncias também. E tem como fazer denúncia anônima. É um canal que a gente tem que, né, use a ouvidoria como sua voz para contribuir com uma cidade mais justa, transparente e ética. Então, nós temos esses canais, temos esses mecanismos, a gente tem que usar mesmo. Beleza? E aqui é a nossa prestação de contas, né, do Observatório, no ano de 2024. Então, pessoal, só para fazer um último comentário a respeito de denúncias, que, por exemplo, o Observatório ele faz esse canal de comunicação com a comunidade, isso ele mostrou o canal oficial da Prefeitura também, tá? Só que assim, por exemplo, quando alguém quer passar alguma informação para o Observatório, a pessoa tem que detalhar, porque às vezes a pessoa passa para a gente assim, olha, tem alguma coisa esquisita nesse contrato, e ela passa uma informação totalmente genérica, sabe? Isso aqui eu não consegui identificar, ou o valor desse contrato está muito alto, sabe? Mas assim, teve uma licitação, teve um processo. Então, indícios são coisas objetivas. Olha, tem alguma coisa que não está certa. Por exemplo, a gente mostrou alguns casos aqui do Observatório que são coisas muito específicas. Então, a gente às vezes recebe alguma informação, poderia ser algo interessante, mas não tem nada, aí a pessoa não coloca nenhum dado dela, a gente não consegue conversar com ela. Então, a gente não tem como fazer nada. Tá? E outra coisa também, se vem alguma denúncia, algum apontamento que a gente entende que é tipo uma provocação, alguém está fazendo está querendo incomodar, coisa política, o Observatório também não dá andamento. Tá? Se tiver lá, por exemplo, já recebeu coisa assim, determinado político adquiriu uma casa, isso aqui é indício de que ele está desviando. Não tem nada a ver, sabe, uma coisa com a outra. Né? Então, quando é uma situação como essa, a gente simplesmente deixa aquilo lá parado. Agora, se vem alguma informação pertinente que não está atacando uma pessoa de modo gratuito, a gente faz o questionamento de maneira séria e muitas vezes a gente faz uma verificação antes também. Tá? Se a gente identifica que não tem fundamento, a gente não questiona. Okay? Então, agora voltando sobre a questão da prestação de contas do Observatório, tá? Então, a gente também faz nossas prestações de contas mensalmente, tá? Porque a gente defende a transparência, então a nossa prestação de contas faz parte. Então, o Observatório ele tem um escritório que funciona diariamente, 40 horas por semana, com sede, com aluguel, com contas. Nós temos advogado, nós temos uma coordenadora. Então, nós temos uma estrutura de escritório que nós temos que manter. Tá? Então, o total de entradas do ano passado, nós tivemos R$57 mil. Tá? Lembrando que nós temos uma aplicação de investimento que nós conseguimos por meio de um bazar da Receita Federal que nós fizemos aqui em Jandira do Sul, que nós arrecadamos uma boa quantidade e é com isso que nós sobrevivemos. E aqui estão nossas despesas. Tá? Nós temos poucas despesas, basicamente é o pagamento da nossa colaboradora e desses gastos básicos. Tá? Então, o total de despesas do ano de 2024 foi R$58 mil, 750, com destaque, por exemplo, para o salário, né, que é R$21.457, alguns outros apontamentos. Tá? No final de 2024, nós ainda tínhamos R$73 mil em nossa conta.
honorários advocatícios também, né, que chama um pouquinho a atenção, que é 10 mil e poucos reais, mas é onde está a estrutura do observatório. Agora em 2025, então nós tivemos de janeiro a junho, né, que só fechamos o mês de junho para fazer essa prestação. Então, o total de despesas, R$75 mil, tá? Então, é porque teve um valor aqui de R$48 mil, que na verdade foi uma movimentação. Nós retiramos esse dinheiro da nossa conta e fizemos uma nova aplicação, porque essa aplicação venceu, tá? Então isso aí está dando um pouquinho, está alterando um pouco as contas ali, tá? Mas os principais gastos até o momento são salários, né? E a questão do advogado também, tá? E na verdade não só salários, né? Tem custo de pessoal, né? Que é FGTS, outros custos aí, tá? Então nós temos ainda no momento aproximadamente R$45 mil de aplicação, que é o dinheiro que nós utilizamos para fazer a sobrevivência do observatório, tá? Nós já contamos com patrocinadores, nós já fizemos eventos promocionais, tá? Então, volta e meia a gente vai começar a voltar a fazer esses eventos, logo vocês vão saber aí, porque nós precisamos dessa contribuição, porque nós não podemos receber dinheiro de governo, de município, de estado, a gente não pode receber. Essa é uma pergunta que fizeram, se a gente recebe alguma ajuda de custo do poder público. Não, nós não podemos receber nenhuma ajuda. Então nós já recebemos ajuda aqui de entidades, de associações, por exemplo, entidade como o Rotary, aqui já ajuda a gente, porque o Rotary não é uma entidade governamental. Nós já recebemos ajuda de empresários da cidade, que patrocinavam o observatório, nós recebemos ajuda hoje de escritório de contabilidade, operadora de internet, então tem um grupo de pessoas que ajudam o observatório. Tá? Mas os nossos gastos, eles não são baixos, porque hoje aproximadamente R$4.500 por mês de gastos para manter salário, advogado, sede, custos, né, coisas básicas, enfim. Então, e a gente não pode receber nenhum tipo de recurso, né, que venha de governo. Tá? Partido político, a gente já falou também que a gente é proibido, né? Um membro do observatório não pode ter filiação partidária. Porque como a gente trabalha e está envolvido, no observatório a gente não trabalha com política, mas está envolvido diretamente no meio, né? Então, se algum membro do observatório tivesse uma filiação partidária, automaticamente a pessoa vai falar, bom, vocês estão querendo beneficiar o cara do seu partido, né? Então por isso que é proibido pelo nosso estatuto isso aí, tá? Então é isso aí, Diego. Tá, pessoal, então a gente sempre gosta, nós estamos chegando ao fim da nossa apresentação. A gente gosta de deixar essa mensagem porque o observatório, ele vem justamente, assim, tem um movimento da sociedade, né, que fala que a fila para criticar tem muitos, fila para se intrometer, para dar palpite também tem bastante, né, mas para ajudar, para fazer uma colaboração direta, para fazer esse trabalho de voluntariado que nós estamos fazendo aqui, tem poucos que fazem, sabe? Então o observatório, ele é uma associação da cidade. Né? A gente procura atuar aqui no município de Jandaia, só aqui, a gente não pode no município de Mandaguari, em Cambira, trabalhar, porque o observatório nasce com o CNPJ para fazer monitoramento só de Jandaia do Sul, e a gente quer que essa associação seja de todos os moradores de Jandaia. Né? Então, como a gente já falou, a gente não mexe com política, é um trabalho sério que visa trabalhar em cima da aplicação dos recursos do município. Tá? E qual que é a finalidade disso? Que o recurso seja bem aplicado, que as escolas do município estejam boas, que o serviço de saúde esteja bem em bom funcionamento, que as ruas estejam asfaltadas, que o município progrida, que o dinheiro seja bem aplicado. Né? Então, por isso que é tão importante ter pessoas, uma associação igual ao observatório, que fique fazendo esse monitoramento, entendeu? Porque o dia a dia do observatório é esse. Tá? Diego, pode passar que tem algumas outras mensagens. Né? Então, anterior Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul registra os mais sinceros agradecimentos a todos os apoiadores, mantenedores, voluntários da instituição. São eles os principais responsáveis por todas as atividades de controle social praticadas pela equipe do Observatório Social de Jandaia do Sul. Sem a confiança dessas entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas, bem como sem o trabalho dos voluntários, nenhum trabalho poderia ser desenvolvido. Tá, Marcos, aproveitando, tem algum questionamento a mais? Tem só uma pergunta, uma pessoa que chegou depois perguntou se hoje a prefeitura está em superávit. Olha, não é uma pergunta tão fácil de responder, porque assim, às vezes, assim, em resumo, eu não vou conseguir responder isso agora, tá? Mas quando a gente olha as contas e você vê, ó, o município arrecadou 70 milhões e gastou 60 milhões, talvez na hora que você bate o olho, você pense que está tendo um superávit de 10 milhões.
Só que às vezes você empenha agora para receber só em 2026. Então o orçamento público ele fica seguindo, está sobrando dinheiro, vamos fazer um investimento que estava precisando lá, que é a Estrada da Amizade, por exemplo. Aí aqueles 10 milhões que estão sobrando no momento de agosto de 2025, aí quando chega em novembro já foi empenhado em projetos que eram prioridades. Então não tem como a gente falar que tem um superávit nesse momento, porque você vai ter que fechar as contas do ano, ver o quanto que arrecadou aquele ano, ver o quanto que gastou aquele ano e falar, opa, no ano de 2025 teve um superávit. Então agora, nesse momento, assim, a gente não consegue falar. Tá? Então a gente poderia analisar em 2024 e ver, 2024 teve um superávit, mas a gente não fez essa análise. Então a gente não consegue responder isso agora. Correto? Então, você promovendo a cidadania. Então, o Observatório Social do Brasil, trabalhamos incansavelmente para promover a transparência, integridade, cidadania, qualidade da produção legislativa e melhor aplicação dos recursos públicos. Você tem um papel importante na transformação das nossas cidades, sendo voluntário ou investidor. Juntos podemos construir um futuro mais justo e próspero para todos. Tá? Então, aqui é o Pix do Observatório Social. Quem quiser ajudar também pode contribuir. E também, pessoal, o Observatório Social precisa de voluntários. Pessoas que queiram trabalhar nessa causa social, sabe? Então assim, eu quero trabalhar, mas eu não entendo nada de licitação, mas eu tenho disposição de trabalhar, eu quero trabalhar com educação das crianças, por exemplo. A gente quer fazer projetos, porque o Observatório gosta muito disso também, de ter projetos para ir lá dentro da escola municipal e trabalhar com educação fiscal com crianças. Então, você vai entrar e vai trabalhar naquilo que você tem aptidão, sabe? Então aqui no Observatório tem pessoas de todas as áreas. Tem pessoas que entendem mais de lei, que entendem mais de licitação, tem pessoas que entendem de comunicação, enfim. E qualquer pessoa é bem-vinda, tá? Para ser voluntário do Observatório, para contribuir nas discussões. Tá? Não precisa ter formação nenhuma, basta ser morador de Jandaiá do Sul, entender de andar, gostar da cidade, né? Isso aí já é o suficiente para ser voluntário. Fica à vontade. Basta também gostar de política, né? Assim, porque a política, o verdadeiro sentido dela é para o bem comum. Né? Tudo que a gente consegue hoje é através da política. Não tem como você, eu odeio política. Mas se a gente quer uma educação de qualidade, se a gente quer uma saúde de qualidade, né? Se a gente quer serviço público de qualidade, é através da política. Então nós estamos aqui porque exercendo a cidadania e o controle social. E qualquer um pode participar. Qualquer um pode fazer isso. Então, se alguém se identifica com a causa da justiça social, do controle social, e não se identifica, eu não quero me candidatar, não quero participar de partido político, então venha ser voluntário com a gente. Porque o requisito máximo assim, do observatório é não ter filiação partidária, para não dar conflito mesmo, né? Não dá divisão ali, então por isso a gente não pode ter filiação partidária. Então se vocês, né, se alguém aí se encaixa nesse requisito, né, do controle social, vem para ser voluntário com a gente. E também nós estamos realizando um projeto, né, também de acompanhar os conselhos, as reuniões dos conselhos municipais. Por enquanto a gente não está dando conta de acompanhar todos. Né? Eu e a estagiária da IANG de Serviço Social, nós estamos acompanhando por enquanto as reuniões do Conselho da Saúde. E tem sido muito importante, porque a gente está vendo assim, muitas informações. Porque na cidade a gente escuta muita coisa, né? Isso, aquilo. Então lá na reunião do Conselho da Saúde, a gente está tendo muitas informações importantes. Nessa última reunião que a gente participou do Conselho da Saúde, né, nessa reunião do Conselho da Saúde estava presente lá a engenheira da prefeitura. E ela estava com um projeto da construção do novo PAN, que vai ser próximo aqui à comunidade. Né? Então lá eu coloquei todos os questionamentos que veio da população para a gente, perguntei para ela, a população fala assim, porque ali onde que vai ser construído o novo PAN, parece que ali é muito úmido, né? Vocês que moram aqui, vocês conhecem, né? Ali bem, né? Então o pessoal fica cabreiro, né? O pessoal diz, como que eu vou construir uma coisa em cima de uma área úmida? Né? É viável? Aí a empresa falou, não, a engenheira falou assim, não, a empresa que está ali fazendo a sondagem do terreno diz que é viável. Então até o pessoal ali do Conselho da Saúde perguntou, então é viável a construção desse plano aqui no terreno? Aí ele falou, sim, é viável. Então assim, hoje tem um mecanismo de drenagem, né? Então tem vários mecanismos aí para
fazer construção. E ela disse que realmente, ela mostrou pra gente o projeto do Novo Pão, uma construção muito, muito linda mesmo, muito grande assim, e disse que vai ser construída mesmo. Então assim, por isso que é muito importante a população participar, né, também das reuniões dos conselhos, seja da saúde, da segurança, da educação, que é assim, ajuda, porque falar a verdade para vocês, o que tem mais poder mesmo no município é os conselhos de direito, conselho da saúde, da educação, o observatório. Então, o poder que o observatório tem é o poder que cada um de vocês tem. Cada um tem o poder de chegar lá na prefeitura e falar, ó, quero essa informação aqui. Ah, eu queria ver se conta. Cada um de nós, pela lei, né, de acesso à informação, todos nós temos esse direito de chegar lá na prefeitura e solicitar informações. Só que a gente sabe como que é difícil também, né? Eu vou lá, dar minha cara a tapa, né? É difícil. Mas tendo uma associação como o observatório assim, é mais fácil, porque daí não é uma pessoa, é a associação, é o observatório que está solicitando a informação. E o conselho municipal, ele tem poder, né? Porque ele pode questionar o prefeito, ele pode analisar as contas, né? Toda aquela a verba que vem do município. Então, é o conselho ali da saúde, da educação, que vai decidir se o gestor pode utilizar aquela verba que veio naquele projeto que o prefeito quer. Então, é o conselho municipal que decide se o gestor pode utilizar essa verba ali, se é da saúde, se é da educação. Né? Então, assim, é muito importante os conselhos municipais, é muito importante que a população faça parte, procure saber e procure acompanhar também as reuniões. Pessoal, então aqui só para mostrar as fontes de dados, né? Porque todos os dados que nós trabalhamos do portal de transparência. Então aqui embaixo tem a parte da prefeitura e da Câmara também, tá? Então dali que nós retiramos esses dados, isso aí é aberto para toda a comunidade também, tá? Eu vou aproveitar aqui também para fazer minha última fala, porque eu já vou passar a bola para o nosso presidente aqui encerrar, e eu quero agradecer muito a comunidade Nova Jandaia, que abriu as portas aqui do salão do bairro para a gente, tá? A gente está fazendo esse processo de fazer reuniões em bairros, então nós estamos fazendo essa aqui, daqui 2 meses nós teremos outra reunião que provavelmente vai ser em outro bairro também, né? Isso aí também é um objetivo do observatório de se aproximar da comunidade, né? Porque nós queremos novos voluntários, então é isso, de chegar até o bairro, mostrar o trabalho do observatório, né? Porque tem muita gente que não conhece o trabalho do observatório, tá? E às vezes o trabalho do observatório, por trabalhar com política, com lei, com não sei o que, acaba sendo um pouco complexo, às vezes um pouco chato, e aí isso acaba afastando. Mas como a Sueli acabou de exemplificar, às vezes o trabalho do observatório é alguém que gosta da saúde, da educação, e fala assim, eu quero trabalhar junto com o conselho municipal, eu quero estar lá participando das reuniões, o observatório pode ir lá participar dessas reuniões, sabe? E o trabalho da pessoa seria ir lá fazer, ver o que está acontecendo na saúde, dar dicas, fazer questionamentos, né? Então é isso, tá, pessoal? Mas agradeço novamente a audiência de quem está acompanhando online, de quem está acompanhando presencialmente, tá? Encerro aqui minha participação e também passo agora para o Alfredo aí fazer. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a presença dos moradores do bairro do Nova Jandaia e dizer o seguinte, que o observatório, igual eu falei lá na prefeitura, do prefeito e para o secretariado, o observatório, nós não somos bicho-papão. A única coisa que a gente quer é que faça a coisa correta. Errou, tem um erro, corrige e faça correto. Nós não somos bicho-papão, nós não vamos prejudicar ninguém. Não tem ninguém que tem querer perseguir ninguém, nós não somos, como o Sueli falou, nós somos uma partidária, não temos vínculo político com ninguém. Então por isso nós temos essa liberdade. Então eu peço a você que se identifique com a causa, se quiser ser um voluntário, que venha, vá lá na nossa sede conhecer, né? E daqui 2 meses nós estaremos fazendo outra apresentação da quadrimestral. Eu queria agradecer imensamente pela presença de todos. E um recado, venha fazer parte do observatório, nós estamos precisando de voluntário. Tá? E eu declaro a reunião encerrada e uma boa noite a todos. Isso aí. Vocês têm algum questionamento, alguma dúvida?
que a gente não souber responder, a gente corre atrás para procurar a resposta. Parou isso? Acabou, Marlon? Ainda não. É, pode